Graça e paz, povo de Deus, uma boa tarde para todos. Hoje é o nosso momento da nossa escola bíblica e eu quero convidar você a meditar comigo junto na palavra do Senhor para podermos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus e da vontade do Senhor para a nossa vida. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e a sua graça se renova sobre as nossas vidas dia após dia. Eu quero convidar você a andarmos juntos, a caminharmos juntos, a vivermos juntos essa palavra do Senhor. Apesar de estarmos distantes, podemos confiar nessa grandeza de que podemos estar reunidos como corpo de Cristo, sendo Jesus o cabeça desse corpo. A igreja, ela não precisa de 4 paredes para estar juntas, ela precisa estar reunida diante de Deus. É sim, ótimo, com certeza, termos a nossa igreja, é necessário nos reunirmos como igreja do Senhor, mas nesse momento em que não podemos, não deixamos de ser igreja. Continuamos sendo igreja do Senhor e por isso, juntos, mesmo que distantes, podemos louvar o nome de Deus. Então eu quero convidar você nesse dia a meditar na palavra do Senhor. Eu quero ler com você o Salmo de número 131. Salmo 131 nos diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Senhor, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que nós possamos esperar em Deus. Esperar no Senhor, sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas e o sustentador de todos nós. Aquele ao qual nós podemos confiar e acalmar o nosso coração nele, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe. Esse texto nos começa dizendo para nós: não é soberbo o meu coração. O texto nos diz o seguinte: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. A ideia desse texto é mostrar que a soberba é algo que nos afasta de Deus. Pelo contrário, a humildade nos aproxima do Senhor. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza do Senhor, somos aproximados de Deus, pois precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades, para depender daquele que é o Senhor das nossas vidas, o nosso Pai, o nosso Abba Pai. Aquele que cuida de nós e que se torna cada dia mais esse cuidador, esse transformador das nossas vidas. O texto nos diz que o nosso coração não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais. Pelo contrário, o nosso coração se sossega em Deus, sabendo que a cada dia Ele traz o nosso pão, o nosso cuidado, e Ele tem cuidado de nós enquanto nós dormimos. A palavra nos diz, Salmo 127, que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Ou seja, nós precisamos apenas confiar em Deus e saber que Ele cuida dos seus. Apenas descanse no Senhor e saiba que Ele fará grandiosas coisas sobre a sua vida. Amém? Nós vamos dar início ao nosso culto, nós vamos louvar o nome do Senhor com os nossos irmãos nesse momento. E daqui a pouquinho a gente volta meditando na palavra do Senhor e meditando em tudo aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração segundo a vontade dEle. Amém? Se não
verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele nos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Graças a Deus. Que louvor ao Senhor possa chegar nos nossos corações e o nosso coração possa ser um instrumento de louvor ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria de dar continuidade nesse momento ao nosso estudo no livro de Tiago. Nós estamos estudando Tiago nesses últimos domingos. Eu gostaria de ler com os irmãos agora Tiago de número 4, capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia, agradecer ao Senhor porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E nesses dias, ó Deus, tão difíceis em que estamos vivendo, pedimos que a Tua mão seja para conosco e nos conduza a vivenciar o propósito maior do Senhor. Nos ensina, Deus, a Tua vontade, nos guia pelos Teus propósitos e molda em nosso coração aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Ensina-nos e guia-nos ao que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos falado nesses dias sobre o livro de Tiago, e nele nós temos visto quão importante é o conhecimento dessa vontade do Senhor, de saber que Deus é o Senhor das nossas vidas e que sempre precisamos de sabedoria para seguir segundo a vontade dele. Precisamos de sabedoria para seguir a vida de uma forma melhor. A gente fala normalmente sobre a escatologia, ou o estudo do fim dos últimos dias. Na teologia nós estudamos o Apocalipse, por exemplo, que fala sobre os últimos dias, os últimos tempos. E isso é algo que fascina a humanidade. Algo que você vai encontrar em muitos livros, muitos filmes,
todos eles falam das formas como seria esse fim dos tempos. Alguns mostram a ideia de catástrofes, alguns colocam a ideia da própria Bíblia, meio que distorcida na verdade, trazendo filmes com ação, com muita histórias fantasiosas. Mas é interessante como que os últimos dias, ou a escatologia, ela fascina o ser humano. Como será o fim do homem, ou como será o fim dos tempos? É interessante que isso fascina o ser humano e traz a ele ideias inúmeras e faz ele pensar sobre como serão os últimos tempos. E sempre falamos desse fascínio que o futuro traz sobre a humanidade, da vontade que sempre temos de saber o futuro, como será o dia de amanhã, não apenas os últimos dias, mas o amanhã. Mas eu te pergunto, como seria, ou o que seria de nós, se nós realmente soubéssemos o que ia acontecer amanhã? Se você soubesse como seria amanhã, como seria o próximo dia, será que você agiria da mesma forma? Será que você viveria do mesmo jeito? O que você faria se pudesse saber o dia da sua morte? Você viveria da mesma forma ou viveria de forma diferente? Você serviria mais a Deus, ainda mais intensamente, ou você deixaria de servir a Deus para voltar para Deus lá pertinho dos últimos dias da sua vida? O problema é que nós planejamos muito e queremos que tudo aconteça exatamente do jeito daquilo que nós planejamos. Nós queremos que as coisas se encaixem naquilo que nós planejamos. Tiago, o autor desse livro, ele fala muito sobre como devemos confiar em Deus. E aqui Tiago, nesse texto, vai falar sobre jactância. O que é isso? É a ideia de nós demonstrarmos orgulho excessivo sobre as nossas próprias qualidades, sobre a gente se vangloriar dos nossos próprios méritos e das nossas próprias conquistas. É ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa presunçosa. Isso pode ser chamado dessa forma, presunção. É assegurar a nós mesmos que o tempo está todo do nosso lado e à nossa disposição. Presunção é fazer os nossos planos como se nós estivéssemos num total controle do futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Fazer os nossos próprios planos e viver independente de qualquer um, e principalmente viver independente de Deus. Não importa se Deus quer outra coisa, eu quero isso e é isso que eu vou viver. Isso é presunção. E qual que é o mal que isso traz para as nossas vidas? Tiago vai falar exatamente sobre isso. Qual que é o mal que a presunção traz sobre todos nós? Conhecendo a primeira questão que nós precisamos ver dentro da palavra aqui que Tiago nos traz, é a ideia de que realmente nós não sabemos como é o dia de amanhã. E aqui que Tiago vai falar exatamente isso. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago vai falar sobre essa questão de uma forma muito interessante. Tiago, em muitas das suas palavras, ele é um tanto duro. Ele é firme naquilo que ele tem que dizer, de forma dura às vezes, mas é aquela firmeza que traz para a gente uma forma de pensar. Não apenas para ser grosseiro, mas na ideia de que faz a gente pensar naquilo que a gente está vivendo. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É a ideia de que a vida é passageira, a vida passa rápido. Você pode parar para pensar que parece que foi ontem, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, parece que foi ontem que o ano começou e esse ano a gente quase não conseguiu fazer muita coisa por conta da pandemia. E como o tempo está passando, e amanhã, literalmente amanhã, já começa o último mês desse semestre. O meio do ano está chegando, a metade do ano está chegando e parece que o mundo parou nesse ano que a gente está vivendo. O tempo passa rápido. Então a gente precisa compreender algumas coisas através disso. Não podemos olhar para a nossa vida como se a gente fosse dono do tempo e do espaço, dono da situação e de tudo que acontece. Precisamos entender a nossa dependência de Deus. Reconhecer que nós não somos nada sem Deus e precisamos da sua direção e da sua providência. Se a gente
parar para prestar atenção em como nós vivemos, nós podemos crescer nessa ideia. Crescer na questão de que nós precisamos depender de Deus, e dependendo do Senhor, a gente consegue viver uma vida totalmente diferente. Se nós vivemos para nós mesmos, nós falhamos nas nossas próprias convicções e nos frustramos ainda mais. Agora, se nós dependemos de Deus, nós buscamos nele a vontade dele para que tudo corra da melhor forma. Pode parecer uma coisa não tão importante para se insistir nisso como se fosse pecado. Querer planejar as coisas. Tiago não está falando sobre fazer planos. Tiago não está falando sobre planejar a sua vida. E é certo, nós precisamos planejar a vida. Não podemos viver a nossa vida como se empurrando com a barriga, o que vier, veio, o que der certo deu, o que não der, não deu. Tiago fala o seguinte: em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A questão aqui do que Tiago está dizendo não é que a gente não possa fazer planos, mas é viver como se os nossos planos não incluíssem Deus, não incluíssem a vontade do Senhor, ou não incluíssem a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Tiago não está falando sobre fazer planos. Ele está falando que nós precisamos sim de alvos, de sonhos, de metas, mas não precisamos de presunção. Não precisamos dessa soberba sobre as nossas vidas. Precisamos entender que, se Deus quiser sobre isso as nossas vidas, isso vai acontecer. Muitos de nós, eu acredito que todos vocês já tenham dito essa palavra, não, se Deus quiser, tudo isso vai dar certo. Muitos de nós sempre usam essa expressão, se Deus quiser. Mas muitas das vezes essa frase na nossa boca tem uma expressão muito vaga. Porque nós nunca nos perguntamos, e se Deus não quiser? A gente fala se Deus quiser, como se Deus sempre quisesse aquilo que nós queremos. Essa frase, se Deus quiser, na maioria das vezes tem essa ideia, nós tomara que Deus queira, tomara que tudo dê certo, tomara que tudo aconteça do jeito que eu quero. Se Deus quiser, precisa ter uma conotação diferente na nossa boca. A palavra ou a expressão, se Deus quiser, precisa realmente ter o que ela diz. Se Deus assim o quiser, tudo fará sentido, tudo dará certo. Então tudo o que nós fizermos será segundo a vontade do Senhor. Por isso, por muitas vezes, a presunção toma até mesmo a nossa vida cristã. A presunção acaba tomando sobre nós até mesmo aquilo que nós cremos como a vontade de Deus para a nossa vida, tomando, na verdade, o sentido daquilo que nós queremos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando nós dizemos se Deus quiser, não é se Deus quiser, a nossa vontade será feita. Mas se Deus assim quiser, a vontade dele, segundo o querer dele, tudo será dessa forma que estamos planejando. O problema é que planejamos a nossa vida sem incluir Deus nela. E queremos que Deus abençoe tudo isso que nós planejamos para a nossa vida. O problema está nisso. A presunção está aí. Nós reconhecermos Deus sobre as nossas vidas, mas não incluímos Ele nos nossos planos. Devemos planejar assim. E é isso que eu digo a você. Sonhe para a sua vida. Planeje alvos para a sua vida. Tenha os seus sonhos, suas metas, seus alvos. Mas nunca pense em nada disso sem antes buscar a direção de Deus e buscar sabedoria no Senhor. É desde lá do que nós estamos estudando, desde lá Tiago capítulo 1. Se vos falta sabedoria, busque do Senhor, porque Ele assim o dá sem reserva nenhuma. Deus quer nos dar essa sabedoria. Sabedoria não quer dizer que você não tem inteligência, que você não sabe pensar ou não sabe planejar. A ideia de pedir sabedoria a Deus é pedir a direção dele sobre as nossas vidas. E saber que nós precisamos de sabedoria sim, não só para os nossos planos, mas para fazer toda e qualquer coisa nas nossas vidas. A questão da presunção, a segunda questão, é que ela nos faz ignorar a vontade de Deus. Presunção traz a ideia de alguém que acha que não precisa de ninguém, que é autossuficiente. Uma pessoa presunçosa, ela olha de cima. Como nós lemos no Salmo 131, a ideia de que um coração que deseja coisas grandes demais e olha com um olhar altivo,
É alguém que acha que sabe sempre o que está dizendo e que tudo que ele diz é o certo e que tudo que ele faz é o correto. Você não precisa ser também uma pessoa sempre indecisa e confusa diante daquilo que você pensa. Você precisa ter, sim, suas convicções. Mas diante da sua vida, você precisa entender que você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. É Jesus, no capítulo 6 de Mateus, que vai dizer que nós precisamos deixar a cada dia o seu próprio mal. E Deus há de cuidar de nós nisso. Não é que nós não precisamos trabalhar para isso. Não é que nós não precisamos planejar as nossas vidas nisso. Mas a questão é saber que Deus está no controle de tudo e é a vontade dele que prevalece sobre as nossas vidas. Amém? Presunção traz a ideia de alguém que acha que não precisa de ninguém e que é autossuficiente. Lá em Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 1, vai dizer o seguinte: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Quantos de nós fizeram tantos planos para esse ano? O que você tinha planejado para o ano de 2020? O ano dessa década, né? Já mudou de 2019, da década... Na verdade, a década só começa em 2021. Mas temos essa ideia, né, de mudança, de números redondos, de 2020. Vai ser uma década nova, vão ser a partir da década de 20, nós vamos viver coisas novas, nós vamos viver coisas diferentes. Mas o que é interessante é que tudo ficou parado, porque a gente tinha planejado, mas nada está acontecendo do mesmo jeito. Eu mesmo tinha planejado dezenas de coisas diferentes para fazer com a igreja, orando ao Senhor, buscando a vontade do Senhor, mas não foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Havíamos planejado muitas coisas diante do conselho, fazermos alguns evangelismos, trabalhos com adolescentes, com casais, trabalhos com todos os grupos da igreja, com as congregações. E o que é interessante é que nada disso deu muito certo. Por quê? Não é porque nós não buscamos a vontade do Senhor antes, mas porque não aprove ao Senhor. Dissemos sim no nosso coração, se Deus quiser, tudo isso vai acontecer. Deus não quis que fosse dessa forma. Haveremos a oportunidade de fazer tudo o que planejamos, sim, mas segundo a vontade do Senhor e não a nossa. Ignorar a vontade de Deus é tolice, porque a vida pode ser cheia de incertezas para nós, não é, mas essa incerteza nunca vai acontecer em Deus. A vida pode ser cheia de incertezas para nós, mas para Deus a vida não é assim, com incertezas. Deus sabe do futuro, Deus sabe de todas as coisas, e Ele conhece o nosso coração. E ignorar a vontade de Deus é tolice. Esperar que Deus vá fazer aquilo que nós queremos é tolice. A ideia de que muitas igrejas ensinam que nós devemos impor sobre Deus a nossa vontade. Colocar Deus na parede e dizer: Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não quero mais também não. É engraçado como que isso soa tão tolo. Como isso soa tão, desculpa a expressão, idiota. Porque nós não podemos viver dessa forma, esperando que Deus faça a nossa vontade. Mas é a vontade de Deus que prevalece e precisa prevalecer sobre a nossa. A partir do momento que nós entendemos isso, a nossa vida corre de uma forma tão maravilhosa, tão tranquila, na ideia de que o Senhor está no controle de tudo e não nós. Porque quando nós pomos esse peso sobre os nossos ombros, nós ainda vivemos atarefados, vivemos correndo atrás daquilo que nós não conseguimos, e quando nós erramos, quando nós falhamos, nós entramos numa torrente de dúvidas, incertezas, depressões, porque nós colocamos sobre nós o fardo de que tudo vai dar certo segundo a nossa vontade. Isso não vai acontecer. Tudo precisa fazer acontecer segundo a vontade de Deus. E até mesmo os problemas, as lutas, as provações, assim como o livro de Tiago disse desde o primeiro capítulo, as provações acontecem por um propósito. As provações nos fazem crescer e amadurecer. Tudo isso que está acontecendo agora tem um propósito em Deus. Tudo isso que está acontecendo agora tem um propósito no Senhor. Nós não planejamos isso, ninguém planejou. Mas o que é interessante é que isso está acontecendo no mundo inteiro. Nós precisamos olhar para tudo isso e esperar no Senhor a vontade dele. Que Ele possa fazer prevalecer a sua vontade sobre nós. E nós possamos descansar na certeza de um cuidado maior de Deus. Descansar sabendo que Ele está cuidando de nós
e a vontade dele está prevalecendo sobre as nossas vidas. Até porque a nossa vida é breve. Como disse Tiago aqui nesse livro, nesse capítulo, é como a neblina, passa rápido. E é exatamente por isso que nós não devemos fazer planos sem aquele que pode conduzir melhor o nosso caminho. Por que fazer planos de viagem sem conhecer o caminho certo? Nós não podemos sair, vou sair daqui e vou chegar no Ceará e não se precaver em saber o caminho. Você não vai saber nem por que saída da cidade você vai sair. Você precisa se planejar, você precisa saber o caminho. Mas acima de tudo você precisa saber o dono desse caminho, o que ele quer fazer. Uma história um tanto engraçada, interessante, é que certa vez convidei um amigo da cidade de Brasília para vir pregar, um grande amigo meu, para poder vir pregar em um acampamento que estávamos fazendo aqui em Patrocínio. O que é interessante é que ele pesquisou no Google e perguntou ali no Google qual a menor rota entre Brasília e Patrocínio. Ele conseguiu, o Google, como sempre vai dar as informações, escreveu ali a menor rota entre Brasília e Patrocínio. Só que o problema é que a menor rota passava por estradas de terra, passava por uma balsa que eu nunca vi falar de uma cidade onde eles tiveram que passar por essa balsa, ou que talvez eles teriam que pegar. E no fim das contas, eles voltaram e pegaram um outro caminho, então o caminho se tornou ainda muito maior e muito mais demorado. Porque ele pesquisou a menor rota e não a melhor rota entre Brasília e Patrocínio. Às vezes a gente quer fazer dentro da nossa história, da nossa vida, alguns atalhos. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Por que a gente faz alguma coisa e queremos não o melhor, mas o mais fácil, um menor caminho? E às vezes a gente acaba errando. Esse foi apenas um exemplo para ilustrar sobre a nossa vida. Muitas vezes nós queremos tomar atalhos para a nossa história e nós planejamos passar por eles. Mas Deus, na verdade, conhece o melhor caminho. Ele está olhando lá de cima e Ele sabe onde tem pedra, Ele sabe onde tem espinho, Ele sabe onde tem buraco. Às vezes a gente olhando de frente nós não conseguimos enxergar essas coisas. Ele sabe que no atalho tem lama, pedra, perigos. Ele pode nos conduzir por um caminho melhor. Assim como diz o Salmo de número 23, Ele nos conduz até os pastos verdejantes. Ele nos faz andar por caminhos bons. Ele faz a gente caminhar por caminhos melhores. E até mesmo no vale da sombra da morte, nós podemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nós. E até mesmo quando passarmos por esses lugares e caminhos difíceis, que não vão ser o atalho, mas vão ser caminhos que vamos ter que passar para chegar no lugar certo, nós vamos saber que Deus está no controle de tudo, que Ele está conduzindo o nosso caminho. Viver a nossa vida fazendo planos sem buscar a vontade de Deus pode trazer sérias consequências para a nossa história. Depois de fazer alguma coisa que não deu certo, você já parou para se perguntar por que será que não deu certo? Você tinha certeza que ia dar certo? Por que você olha para tudo isso assim? Eu tinha planejado tudo, pensei que ia dar tão certo, mas tudo deu tão errado. Ou ainda, por que Deus permitiu que isso acontecesse assim? Às vezes a gente sai à frente no caminho, querendo que tudo dê certo, que tudo aconteça do jeito que a gente planejou, mas em momento nenhum a gente pediu orientação de Deus, não pediu esse encaminhar de Deus nesse projeto. E a gente precisa entender isso, que Deus precisa estar no controle. Quantas vezes você se lastimou pelos problemas que você passou e por tudo que deu errado na sua vida? Quantas vezes talvez você tenha olhado para Deus e dito por que o Senhor permitiu que isso acontecesse assim? Já foi dito certa vez que o maior erro do homem não é dizer que Deus não exista, mas na verdade é crer em Deus e ainda assim viver como se Ele não existisse. Vou repetir essa frase. O maior erro do homem não é dizer que Deus não existe, mas na verdade é crer em Deus e ainda assim viver como se Ele não existisse. Esse é o maior problema. Nós somos cristãos, cremos em Deus, sabemos que Ele é real, vivemos para Ele todos os dias, mas por muitas vezes como cristãos nós deixamos Deus de lado, tomamos as nossas decisões, acordamos pela manhã, não oramos e pedimos que Deus nos conduza. Nós vivemos uma vida para Deus, sem Deus.
Já vi muitos pastores dizendo que viviam dessa forma, viviam para Deus como pastores, iam à igreja, celebravam seus cultos, faziam tudo, mas não tinham uma vida com Deus. Viviam para Deus e não com Deus. É como se eles fossem apenas o empregado e não o filho. É como se eles vivessem o trabalho da obra do Senhor, mas não tinham intimidade com aquele que é o Deus Todo-Poderoso. É Provérbios capítulo 16, versículo 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vou repetir. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Até mesmo o nosso falar precisa ter um buscar de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para que as nossas vidas não sejam planos errados, para que a gente busque no Senhor a vontade dEle e o querer dEle para as nossas vidas. Buscar a vontade do Senhor todos os dias para que Ele faça a sua vontade sobre nós. Nossa pretensão de achar que somos autossuficientes é pecado. E mais, Tiago diz que é maligno, pois o pecado do diabo foi esse: achar que não precisava de Deus ou que podia ser como Ele. Se você pode fazer o que é certo e opta pelo errado, você está pecando. Se você está vendo a coisa errada acontecer e não faz nada, você está pecando. Você pode achar que ninguém está vendo o que você está fazendo. Você pode achar que ninguém está se importando com o que você está fazendo. E ainda assim decidir fazer o errado, porque basicamente todo mundo faz errado. Basicamente todo mundo faz isso de forma errada. Por que eu tenho que fazer certo? E esse é o nosso pecado. Achar que o errado é certo. E não tem problema porque todo mundo está fazendo errado. É uma outra frase que costuma dizer que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Viva a sua vida pelo que é certo. Viva a sua vida pautada na verdade de Cristo, na palavra do Senhor. Viva a sua vida sobre a direção e a soberania do Deus Todo-Poderoso. Para a gente concluir nosso estudo de hoje, nossa dependência de Deus faz de nós melhores cristãos. Não dependa de si mesmo, não seja autossuficiente, seja suficiente apenas em Cristo. Saiba que Cristo vai fazer você uma pessoa suficiente. Nossa autossuficiência faz de nós piores pessoas. Lembre-se dessa questão. Nossa dependência de Deus faz de nós melhores cristãos. Nossa autossuficiência faz de nós pessoas piores. E a minha oração vai ser sempre essa por você. Que nós possamos olhar para o nosso futuro apenas debaixo da soberania de Deus. Apenas na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Agora, quando você disser essa frase, se Deus quiser, pense sobre ela. Se é você quem quer, ou se realmente você está dizendo, se Deus quiser. Seja feita a vontade do Senhor. E essa é a palavra do Senhor através da própria oração que Ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que essa seja sempre a vontade do Senhor. Que o Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa descansar sobre ela. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Amém? Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia. Te dar louvor porque eu sei que o Senhor tem estado sobre as nossas vidas nesses dias. Por pior que sejam as situações, por maior que sejam os problemas que temos vivido, nós temos descansado no Senhor. Isso nos dá esperança, isso nos dá força, isso nos dá sabedoria para podermos seguir em frente. Pedimos, ó Pai, que a Tua vontade seja feita sobre nós. Nós nos rendemos à Tua soberania. Nós nos rendemos à Tua grandeza. Nós nos rendemos a saber que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E descansamos nisso, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, fortalece as nossas vidas e abençoa-nos, ó Deus, para que assim seja feita a Tua vontade, não a nossa. Que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E é por isso que eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, a vida dos nossos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, de toda a nossa igreja, de toda a nossa cidade, ó Pai, que tem esse cuidado diante de toda essa situação. Eu peço, guarda-nos no Senhor. Guarda-nos debaixo das Tuas asas. Fortalece-nos, ó Deus, para que a Tua vontade seja feita e não a nossa. Nós pedimos a Tua vontade e é no nome de Jesus que oramos. Agradecidos ao Senhor,
Na certeza do teu cuidado, nós descansamos em Ti, pedindo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te dê uma semana de bênção, de paz, um domingo especial na presença de Deus. Lembrando que hoje à noite nós teremos a nossa live às 19 horas e nosso culto de oração, de louvor ao Senhor, de meditação na palavra. Fiquem com Deus, eu fico com Ele também. Um grande abraço e que o Senhor seja sobre a sua vida hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida agora e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus abençoe muito a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Grande abraço a todos.